de volta com o CBN Maceió, para que a gente possa conversar. Aliás, uma grata visita que a gente recebe aqui, as novas instalações do CBN Maceió, aqui no início da Pajuçara, no Delman Empreendimentos Corporativos. A gente recebendo aqui a presença do deputado federal Rafael Brito, que a gente está se acostumando, né, a chamar de deputado federal, que a gente chamou muito tempo de secretário, era turismo, era indústria, era educação, e depois tinha o Rafa e essas coisas todas. Agora a gente está, então, paciência com a gente, tá, deputado? Que a gente vai se acostumar a chamar de deputado federal Rafael Brito. Um bom dia. Ô Elias, chamo de Rafael mesmo, que aí não erra. Mas muito bacana começar aqui dando parabéns a todos vocês que fazem a CBN Maceió pelas novas instalações, tudo muito moderno, muita gente trabalhando. É uma prova que a rádio tem crescido muito em audiência, tem crescido muito dentro da vida, do dia a dia, do cotidiano das pessoas, graças a profissionais como vocês, que entregam o serviço à sociedade de forma correta, pronta e justa. Muito bacana, parabéns a todos vocês. Bom, deputado, como é que tem sido aí esses meses iniciais? A gente saiu de uma eleição muito disputada, bom, nem sempre nas quatro linhas daquilo que é constitucional, as coisas ficaram meio desregradas e a eleição terminou, mas não terminou para muita gente. Bom, as coisas já estão tomando um ar de normalidade. A Câmara, que é o elemento fundamental de representatividade popular, é a casa do povo, ela já começa a ter um norte nessa legislatura sobre o que de fato o país precisa e de que maneira ela deve se comportar para suprir essas demandas que a população tanto necessita, deputado. Olha, Elias, são 513 deputados. Há um grupo pequeno de radicais à esquerda e à direita. Isso é claro e fica claro no dia a dia, nos debates. Eles já se acordam se inscrevendo para falar, são as mesmas figuras, as mesmas pessoas, e aquilo pode dar, de forma errada para a sociedade, a imagem de que a Câmara é aquilo. São radicais. Eu posso arriscar aqui, tranquilamente, que dos 513... a gente tem no máximo 25 radicais à esquerda e 25 radicais à direita. E eles têm feito uma zoada muito grande e isso tem gerado nesse momento um incômodo em todos os outros mais de 400 deputados aproximadamente que não estão naquela agenda. Aquela agenda é uma agenda desconectada com a realidade da sociedade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa semana iniciou-se os trabalhos da Comissão de Educação da Câmara Federal. E a comissão passou 40 minutos discutindo um seminário sobre doutrinação ideológica nas escolas. Isso é completamente desconectado da realidade. As pessoas que perdem tempo da Câmara para discutir esse tipo de coisa não sabem qual é a real necessidade de uma escola pública, não sabem por que o ensino público no Brasil não avança, não sabem por que a nova lei do ensino médio tem uma série de problemas, não sabem por que o professor não é valorizado, porque as escolas carecem de infraestrutura. Na verdade, eu acredito e arrisco a dizer que eles nunca nem visitaram a escola. Então ninguém pode tratar com propriedade de ensino. E aí fica nessa agenda que é a agenda do Instagram, não é a agenda da sociedade, é a agenda de curtida, é a agenda de comentário, fazendo um mandato voltado a isso que é raso, a isso que é vazio e esquecendo o real problema das pessoas. Mas isso é causado também, né, por uma parcela da população que retroalimenta esse organismo que tem sido tão nocivo à política no mundo inteiro, que é a relação entre o homem público e a sua rede social. E a partir do momento em que a rede social passa a pautar a ação do homem público tão somente, ele está completamente desconectado do que é a realidade do país. Bem, a sua atuação já é quase de um veterano, não é? Porque muito focado na educação, aliás, o importante destacar, o secretário Rafael Brito passou por várias pastas, quando o governador era Renan Filho, agora ministro, também senador eleito aqui pelo estado de Alagoas, mas parece que foi na pasta da educação que termina impactando
o resto como um todo, aqui veio a sua identificação. E a prova disso, as suas intervenções na Câmara Federal vai nesse sentido. A gente já consegue observar alguns projetos, algumas indicações, alguns pedidos ao Ministério da Educação, por exemplo, que são extremamente relevantes para o país como um todo, e algumas que são um pouco mais localizadas aqui mesmo em Alagoas. Dá para sintetizar esse trabalho? Claro, Elias. E assim, a minha campanha foi uma campanha muito da educação aqui de Alagoas. E lá no Congresso Nacional, infelizmente, muita gente que tinha essa bandeira como característica ou não venceu a eleição, ou foi candidato a outro cargo e perdeu, ou foi eleito para outro cargo. Então, na Câmara mesmo, há uma carência hoje de nomes que possam debater a educação de forma mais profunda, e é importante que a gente ocupe esse espaço. Não para mim, não para o meu mandato, mas para o diálogo da educação não se perder dentro dessa loucura que parte do Congresso defende. Então, eu assumi esse papel. Inclusive, Elias, eu vou ter um papel importante dentro da Frente Parlamentar Mista da Educação, para apontar um caminho para a lei do novo ensino médio. A gente vai coordenar esse diálogo dentro da frente, então isso é muito importante. É um tema caro para o país nesse momento. É óbvio que a lei não deu certo, mas é óbvio também que a gente sabe que o antigo ensino médio nos levou até onde. Então é importante a gente encontrar talvez um meio termo, recalibrar as horas, fazer um catálogo de trilhas, unificar, ter uma liderança nacional que tão faltou nesses últimos 4 anos para que a gente ponte o caminho. Mas, como você bem falou, a gente tem já alguns projetos de leis, né, um voltado para a merenda escolar, principalmente para o reajuste automático no valor de merenda, para não estar uma questão de governo, passar a ser uma questão de Estado no país que tem uma das maiores vulnerabilidades, né, do ponto de vista nutricional de todo mundo. Alagoas também é assim. O outro projeto de lei, ele visa que o Estado e o governo federal possam oferecer merenda aos alunos em vulnerabilidade social durante o período de férias. Isso é muito importante porque, Elisa, eu vou lhe dizer, eu já andei 112 escolas e eu já ouvi várias vezes de professores, por exemplo, e de alunos, que tem muita gente que quer ficar na recuperação porque se for para casa não tem o que comer. Então é um problema muito maior do que a educação. A educação já é um problema, mas comer, né, alimento é muito maior do que isso, vem muito antes do que esse problema. Então, assim, uma forma da gente combater isso é, sem dúvida, tendo uma merenda escolar definitivamente de qualidade. O outro é o piso nacional da categoria de motoristas de transporte escolar. Cada estado, cada município paga de um jeito e eles carregam uma responsabilidade muito grande no seu dia a dia. Então é um projeto importante. Outro projeto, Elias, ele também visa a merenda escolar, mas ele é diferente. Por quê? Só para você ter ideia, estados e municípios, eles complementam o valor da merenda escolar com recursos próprios. E os estados e municípios não conseguem colocar esse complemento de merenda na conta constitucional. Ou seja, um estado que precisa gastar, por exemplo, 25% do seu recurso, da sua receita corrente com educação, constitucionalmente falando, ele paga a merenda e isso não entra nessa conta. O que é que acontece? Normalmente os 25% termina sendo usado no final do ano para comprar o que não precisa e poderia estar sendo usado para que esses alunos definitivamente tivessem uma merenda de verdade, de qualidade. Só para dar um dado aqui para quem está nos ouvindo, em Alagoas, e não é muito diferente do Brasil, 84% dos alunos têm na refeição escolar a única ou a principal refeição do dia. Então a gente está tratando de um problema de sociedade antes da educação. E é importante que a sociedade passe a ver merenda escolar dessa forma para que a gente definitivamente possa construir um futuro diferente. Um caminho seria o ensino integral e ao invés de uma ou única ou a principal, a gente teria todas as refeições? Sem dúvida, né? Inclusive aqui em Alagoas a gente tem hoje a 4ª maior oferta de vagas em ensino integral de todo o país. Só nesse último ano da gestão passada do governo Renan Filho, a gente abriu 45 novas escolas em tempo integral.
A gente hoje tem aproximadamente 102 ou são 103, não sei dizer exatamente o número agora. Mas é uma tendência nacional, é uma tendência que o governador Paulo Dantas, inclusive, já defendeu. É uma política que deve continuar, deve ser ampliada, e é uma política, Elias, onde o novo ensino médio se encaixa melhor. Então a gente está tratando, né, de saúde, de nutrição, do ponto de vista da alimentação. A gente trata de segurança, no momento onde tira esses jovens da vulnerabilidade da rua, dele estar em contato com coisas que podem gerar um descaminho, e a gente está falando em educação melhor e de qualidade, quando ele pode ter acesso a conteúdos pedagógicos mais abrangentes para que ele possa se formar um cidadão mais completo durante o período escolar. Bem, de uma certa forma você tenta cercar por todos os lados, todos os caminhos que levam à educação. A gente precisa ter transporte escolar, mas não pode ser como no passado, em situações deploráveis, não sei nem como é que aquilo passava, numa vistoria em órgãos de trânsito de tão ruim que era a frota que levava essa meninada até a escola. Então a gente precisa ter isso, mas ter isso com um controle maior, os motoristas e aqueles que estão afetos ao sistema com um piso mínimo para que a gente possa ter regularidade, previsibilidade, inclusive, sobre esse pessoal. Para além disso, há a sugestão aí do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que isso seja melhorado. Definitivamente, tem ficado muito a conta para estados e municípios. Isso precisa ser melhorado também. E agora essa situação em que sugere também cria um Programa Nacional de Combate à Evasão Escolar. De nada adianta toda essa sistemática se a meninada não estiver lá. Exatamente. A gente tem hoje, né, Elias, o principal programa de combate à evasão escolar do país, que é o Cartão Escola 10. A gente já falou sobre ele, o governo tem colocado em dia, hoje mesmo tem pagamento do Cartão Escola 10. Todo mundo em Brasília fala desse programa. Eu tive recentemente com a ministra Simone Tebet, do MDB, que durante a campanha eleitoral defendeu um programa de combate à evasão escolar, pagando bolsa para alunos do ensino médio. E a ministra já conhecia o Cartão Escola 10. Então, assim, é um programa que virou nacional. É óbvio que para implementar no Brasil não tem como ser as mesmas regras, como é aqui, por exemplo, paga todo mundo, 3 tipos de bolsa. Lá vai ter que ser uma regra realmente só para os alunos em baixa renda, em vulnerabilidade social, do CAD único, mas já é muito importante, porque esses são os que estão, como já diz o nome, em vulnerabilidade. São esses em que a vida pode, de uma forma mais fácil, tirá-los dentro do ambiente escolar. Mas a prova de que é possível é que isso aconteceu em um dos estados mais pobres da federação. Importante destacar, apesar dos avanços que são inúmeros, nós continuamos pobres. Muito pobres, e eu acho que é uma questão de prioridade. Quando se prioriza, a educação consegue se financiar. Não é pouco, 25% da receita constitucionalmente ser colocado na educação. Se qualquer gestor do país tiver o mínimo de senso de gestão, de administração, ele com certeza consegue colocar as contas da educação em dia, colocar dentro do seu planejamento e executar programas como que a gente executou. Esse é o desafio qualquer gestor do país, Elias. A educação hoje não tem problema de financiamento no Brasil inteiro, sendo que em alguns momentos, Brasil afora, o dinheiro da educação é usado, por exemplo, para comprar um kit de robótica, ou para comprar qualquer outro tipo de coisa, só para dar exemplo, nada contra, inclusive tem programas de robótica no país muito legais. Aqui em Alagoas mesmo tem escolas que se destacam, mas não adianta você ter um kit de robótica se a carteira está quebrada, não adianta você ter um kit de robótica se o aluno não tem um livro. Se ele não tem um livro, para que ele vai ter um kit de robótica? A educação ela começa primeiro pelo básico, pela alimentação, pelo livro e principalmente pelo servidor valorizado. Depois disso, vem os complementos que são importantes. Vem o plus, né? De que a gente poder dotar essas pessoas das tecnologias, das novas tecnologias, dotar essas instituições, todas essas escolas, de conectividade,
para que a gente, num dia de muita chuva ou num dia em que algum outro problema impediu de ir à aula fisicamente, que não deixe de ir à aula por outros caminhos, por outros meios. Isso é super importante. Mas, olha, a sua preocupação é tamanha, e a gente observa aqui, pela própria sugestão, há uma sugestão ao Ministério da Educação porque depois que esses meninos terminam, eles precisam ir para o ensino superior. E eu acredito até, porque minha formação em nível médio vem do ensino técnico. E hoje é técnico e superior. E o IFAL, no Brasil, cumpre um papel que é decisivo para essa meninada. E a gente precisa ter IFAL em tudo quanto é lugar. É mais ou menos por aí. Sem dúvida. Aqui em Alagoas, por exemplo, para dar dado, eu adoro dado. 25% dos alunos em ensino médio de escolas públicas estão no IFAL. 25%. É muito representativo. E aí, para você ter ideia, Elias, falando de merenda, existem campos do IFAL que não oferecem merenda para os seus alunos. Porque não é por culpa dos gestores do IFAL, é porque nesses últimos 4 anos a agenda não foi a educação. Doa quem doer, a agenda foi outra. Todo mundo fala que a educação é importante, todo mundo fala que sem educação o país não vai avançar, que a educação é o principal programa social que uma sociedade pode oferecer. Tudo isso é verdade, mas quem faz? Tem muita diferença de quem fala, de quem concorda e de quem faz. E a grande verdade é que nesses últimos 4 anos tivemos 5 ministros trapalhões na frente da pasta e a gente careceu de tudo. Uma pandemia no meio, sem coordenação nacional, cada estado fazendo de um jeito, voltando e acabando aula quando queria, sem conteúdo combinado. Então a gente vive hoje essa loucura mesmo. E todo mundo acha e acredita, com certeza, que sem educação o país não avança. Mas a pergunta que eu tenho feito a todo mundo é, tá bom, se você acredita nisso, e o que é que as pessoas que acreditam nisso estão fazendo de verdade pela educação? É verdade. Olha, inicialmente a sugestão é para as cidades de Batalha, Santana do Ipanema, Maceió e Rio Largo. Inicialmente, essas são as sugestões. Eu digo porque inicialmente, porque isso não para. Porque isso, tá, Elias? Esses campos aí estão sendo construídos com dinheiro do governo do estado. Nunca no Brasil, na história do Brasil, de todos os estados do Brasil, um governo estadual ou uma prefeitura municipal de qualquer uma das 5.000 cidades ou de qualquer uma das 27 unidades das federações construiu equipamentos públicos para o governo federal da educação. Aqui em Alagoas, nesse estado pobre, mas batalhador, a gente está construindo 3 campos do IFAL. Começaram na gestão do governador Renan Filho e o governador Paulo Dantas já pagou uma grande parte. E o pedido esse aí para o governo federal, e eu acredito que eles vão atender, é para que, se agora a educação voltou a ser prioridade do ponto de vista de gestão federal, que eles assumam as obras, o restante das obras dos campos do IFAL aqui, para que o governo do estado possa investir em obras dentro da rede estadual. E eu acho que isso, com certeza, a gente vai conseguir. Bom, para a gente finalizar o assunto educação, porque a gente ainda vai demorar mais um pouquinho aqui, viu, deputado? Estou à disposição. Para a gente falar sobre temas que não são da educação, porque os deputados se debruçam sobre todos os temas que são mais pertinhos de você. É exatamente na Câmara que nascem essas iniciativas mais próximas do cidadão. Quando a gente fala em educação, tem uma palavrinha que, se a gente não colocar e se a gente não praticar, a gente não está fazendo educação, que é inclusão. Nós estamos na semana em que cedia o Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi o último dia 21 do mês de março. Pessoas com deficiência neste país estão se avolumando, até por conta do acesso ao diagnóstico, em uma proporção muito grande. Nós não temos ainda os dados do censo atual, mas do censo de 12 anos atrás, a autodeclaração de deficiência nos levou a quase 1/4 da população brasileira com alguma deficiência
física, intelectual, mental, enfim. A gente não está falando sobre qualquer coisa. E ele já tem os problemas, não precisam de mais problemas. A educação precisa se abrir para acolher todos os brasileiros e brasileiras, deputado. Sem dúvida, Elias. E pronto, aí vamos lá, falando sobre esse assunto. Qual era a determinação anterior, que chegou a, inclusive, ser uma ideia do MEC? Era tirar quem tivesse qualquer tipo de comorbidade, de deficiência do ambiente escolar. Criar escolas próprias, fazer um outro tipo de ensino. Isso vai de contra tudo e qualquer coisa que a própria educação defende na essência, que é a inclusão, que é a aprendizagem mútua, a inclusão de pessoas com deficiência, qualquer uma que seja dentro de um ambiente escolar, é um jogo de ganha-ganha para todo mundo, para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência, que aprende naquele momento onde a gente precisa aprender muitas coisas, que existem diferentes no mundo e que a gente precisa tentar de forma menos utópica fornecer a todo cidadão a mesma oportunidade de competição no futuro. Competição, quando eu falo competição por posições no mercado de trabalho, quando eu falo competição por cargos eletivos para ser deputado, para ser vereador, isso por enquanto é meio utópico. Parece que a gente vive uma sociedade, né, de castas. O filho do rico, que tem acesso a uma educação privada e mais cara, tem mais chance no futuro do que o filho do pobre, que ainda precisa se esforçar muito dentro de uma educação pública, que ainda é capenga do país, para poder competir nesse nível no futuro. E só para vocês terem uma ideia, isso não é um problema só de escola pública, Elias, é um problema muito profundo. E lá em Brasília, a gente se depara com dados que a gente não tem antes. Por exemplo, deixa eu dar um dado. Um aluno, menino, negro, de escola particular, ele tem um nível de aprendizagem, evidentemente que eu estou falando aqui na média, eu não estou falando de todos. Ele tem um nível de aprendizagem, na média, de um aluno branco de escola pública. Como é que isso pode se entender? Então, assim, a gente tem um problema muito além de só escola pública versus escola particular. A gente tem um problema de exclusão dentro da escola, a gente tem um problema de projeto de vida dos alunos, a gente tem um problema de referência social dentro da comunidade. Então é muito sério, é muito amplo e a gente precisa muito se aprofundar nesse assunto. E a gente vai se aprofundar, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer primeiro um breve intervalo e em seguida vamos ao repórter CBN. De volta com o CBN Maceió, retomando a nossa conversa aqui com o deputado federal por Alagoas, Rafael Brito, deputado que já esteve no Ministério da Educação, sugerindo aí a criação do Programa Nacional de Combate à Evasão Escolar. A gente não pode perder a oportunidade de manter essa moçada dentro da escola e de repatriar aqueles que, por algum motivo, seja pela fome, pela necessidade de trabalhar ainda enquanto criança, quando deveria estar estudando, porque a família precisa. Deputado Rafael Brito, que já apresentou o projeto para o piso salarial nacional dos motoristas de transporte escolar, também luta junto ao Ministério da Educação para o aumento imediato do valor do repasse do PENAE. O PENAE é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e tantas outras sugestões, como no ensino superior técnico e superior técnico, o Instituto Federal de Alagoas, para que sejam construídas o Instituto nos municípios de Batalha, Rio Largo, Santana de Ipanema e Maceió. O deputado tem se voltado para a questão da educação, mas, deputado, a pauta lá é extensa, né? Sem dúvida. A coisa não é fácil. Não. E o rombo deixado do ponto de vista social do governo passado para o governo Lula, gente, é muito grande. É como se o brasileiro atrapalhasse o Brasil. Isso é muito ruim. O brasileiro é que constrói o Brasil, deputado. Eu acho, Elias, e a educação, ela não pode ter partido tão à amostra, não pode ter lado. A educação é política da sociedade.
Se a educação de hoje dá errado, quem paga a conta é a sociedade de amanhã. Então não adianta a gente estar achando de A, de B, a gente tem que ver quem está no momento, em qual instância, e tentar trabalhar conjunto para saídas inteligentes dentro dos problemas que a gente vive hoje. Você vê cidades aqui como Maceió, por exemplo, que teve o número do IDEB reduzido na última medida. Então vamos lá, o que é que está acontecendo durante essa gestão que fez com que o IDEB de Maceió andasse passos para trás? Esse tipo de pergunta precisa ser feito. E as pessoas precisam entender que política de verdade não é a televisão, não é a rede social. Política de verdade é aquilo que está mudando a vida dos outros. E pouca gente ainda tem esse entendimento. A sociedade, como a gente falou no bloco passado, ainda vai ter que aprender a lidar com homens públicos sendo acessados diretamente através de redes sociais. Isso está criando falsos heróis para a sociedade. Falsos heróis de todos os lados, de todas as correntes. O homem público ele não pode ser um herói. Muito pelo contrário, ele é um servidor. Está sendo pago, muito bem pago, com salários bem acima do salário real do país, diga-se de passagem, e é verdade, para ser cobrado, para ser criticado. Eu acho, sabe, Elias, que uma reeleição, por exemplo, deve ser dada a qualquer gestor, de qualquer instância, quando ele merecer muito. O princípio teria que ser o inverso. Eu só vou votar nesse cara de novo se ele merecer muito. Não é como o cara vai votar, deixa ele trabalhar, pô. Teve pouco tempo, vamos dar mais uma chance. Não é mais uma chance. As pessoas já tiveram uma chance. E eu estou falando de qualquer gestor público, estou falando de A, de B, de C, estou falando de todo mundo. Quando a sociedade tiver essa real consciência, aí talvez a gente tenha um nível mais elevado de discussão e, consequentemente, um nível mais elevado de entrega de verdade para quem mais precisa. Bem, deputado, as mensagens aqui agora se avolumam sobre um tema, e é um tema que está muito presente hoje. Eu acho que a mulher avançou vertiginosamente. A evolução da mulher na sociedade é algo inimaginável. E parece-me que nós, homens, a gente não acompanhou, não. A gente não sabe muito bem o que fazer com a mulher da atualidade. Essa é que é a grande verdade. E uma série de políticas ainda precisam ser adotadas. Como é que o deputado Rafael Brito, na Câmara Federal, imaginando aí que essas meninas começam na escola, né? Essas meninas que precisam ser protegidas na escola, essas meninas que precisam ter o mesmo acesso dentro das unidades escolares, o respeito a um momento muito íntimo da mulher naquele período menstrual. E vai acontecer, gente, e vai acontecer com todas, e vai acontecer periodicamente, e depois o ingresso dessa mulher nos cursos superiores, no mercado de trabalho, em iguais condições, não só do acesso às funções, mas dos salários iguais para homens e mulheres. Deputado, é uma avenida, e uma avenida que a gente vai ter que trafegar por ela. E quando a gente fala de assuntos como esse, né, Elias, é quando a gente para notar o quanto a nossa sociedade ainda é atrasada do ponto de vista de oportunidades. Porque a gente agora está falando só de gênero, homem e mulher. Se nem isso é igual, quando passa para raça, classe social ou qualquer outro tipo de diferença, aí é que esse abismo cresce mesmo. Mas foi muito louvável as atitudes últimas do governo federal. O presidente Lula, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exigiu, através de decreto, a igualdade de salário entre homens e mulheres em qualquer instância de trabalho, seja no serviço público, seja no serviço privado. Eu acho que isso é uma conquista, né, muito grande. Outra conquista importante da gente ressaltar, e que isso deveria ser regra em todo o país, ainda não é uma separação de percentual, de cota dentro do serviço público também. Eu acho que isso é importante a gente tratar disso. Aí tem gente que é contra a política de cota. A política de cota, ela não é uma política social, ela é uma política de representação. A menina que está na escola precisa ter representação igual a ela na sociedade, para que ela entenda que ela pode ter um futuro melhor.
É assim que funciona. O menino negro precisa se deparar com médico negro, com juiz negro, com professor negro, para que ele entenda, enquanto criança, enquanto não tem um pensamento desenvolvido como é na fase adulta, que ele pode sim alcançar locais de destaque na sociedade. Ele pode ser deputado, ele pode ser presidente, tal qual é a menina. Então eu sou a favor de qualquer política de cotas de representatividade, não de cota social, porque de uma forma ou de outra a representatividade termina resolvendo o social também. Porque não são as mulheres que têm os maiores salários, não são os negros que têm os maiores salários. Então, se você institui esse tipo de política em todas as instâncias, dentro da educação, dentro do mercado de trabalho, você termina corrigindo a carência que a sociedade tem de referência e a carência que a sociedade tem do ponto de vista social. Bom, como é que está aí com o governo Lula? E eu quero fazer aqui uma ponte, e é uma ponte mesmo, tá, gente? É uma ponte. Quando eu penso na ponte, eu penso numa estrada. Quando eu penso na estrada, eu penso nas melhores estradas do país. É assim que Alagoas terminou sendo avaliado pelos organismos mais sérios que avaliam essa situação no país, em face de alguém que se mostrou, na época, muito competente e, de uma certa forma, visionário. O ex-governador Renan Filho, atual senador eleito por Alagoas e ministro dos Transportes, ele já pensava, olha, nem se imaginava que o Lula ia vencer a eleição. E muito menos que chegaria à pasta do Ministério dos Transportes. Mas sempre foi uma política do seu governo, o governo de Renan Filho, de duplicação de estradas e dando a possibilidade de uma mobilidade antes inimaginável no estado como um todo. E eu tenho percebido que você tem acompanhado esse trabalho junto ao Ministério dos Transportes. Sem dúvida, Elias. E chega a ser engraçado para a gente que conhece a capacidade de gestão, né, que o ministro Renan Filho tem e sabe a transformação que ele fez em Alagoas nesses últimos 8 anos enquanto governador. E às vezes eu ando na Câmara e aí vem um deputado, rapaz, estive no ministério com o ministro Renan Filho, ele sabe mais de estrada do meu estado do que eu, por exemplo. Tive lá, o cara é muito rápido, ele é muito firme, ele passa uma segurança muito grande. Então, assim, quem se encontra com ele e passa a conhecê-lo, né, termina entendendo o que a gente já conhece desses últimos 8 anos. E eu tenho clareza, convicção total que essa gestão dele será uma excelente gestão, talvez uma das maiores do país, até porque ele reúne hoje todas as condições políticas e de gestão para fazê-lo. E só fazendo um parâmetro, eu adoro fazer parâmetro, eu adoro dado. Mas vamos lá. Vamos falar do ex-ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. O ex-ministro executou orçamento, Elias, durante 4 anos do governo Bolsonaro, de média de 5 bilhões de reais, para tocar todas as estradas do país, construir estradas novas, pontes e fazer manutenção de vias. Só esse ano, no primeiro ano do governo Lula, o Ministério do Transportes tem um orçamento de 22 bilhões. Ou seja, no primeiro ano do governo Lula, tem mais recurso do que dos 4 anos do governo Bolsonaro, gestão Tarcísio de Freitas. Então, o que é isso? É quando um país realmente se importa com o que precisa, com o que está conectado com o cidadão. O que está conectado com o cidadão é desenvolvimento, é redução do custo país, que passa muito pelo modal rodoviário, é concessão de estrada, é duplicação de estrada, é abertura de novos caminhos. Então, quando o país e uma gestão está voltada ao que mais precisa para o cidadão e encontra na frente da pasta um ministro com a capacidade que tem o senador Renan Filho, eu não tenho dúvida que essa receita vai dar muito certo para todo mundo. Olha só, deputado Rafael, é claro que a gente está no início do trabalho legislativo, num momento muito diferente, uma sociedade ainda tentando se encontrar os caminhos da pacificação, da reunião de forças. A Câmara Federal, ela cumpre um papel de extrema relevância, não dá para viver sem Câmara Federal no sistema em que nós estamos. O que é que vem por aí?
O que é esperado? Eu sei que está muito no início, mas já dá para ter uma ideia do que vai ser o primeiro ano com Rafael Brito, deputado federal? Olha, Elias, sem dúvida, há grandes discussões batendo a porta, como, por exemplo, a do novo ensino médio, como, por exemplo, a do Sistema Nacional de Educação, como, por exemplo, do novo Plano Nacional de Educação. O ensino médio, né, a nova lei do ensino médio, que entrou em vigor no ano passado, ela apresentou, depois da sua implementação, uma série de problemas. Mas está aberto dentro da casa uma ampla discussão para a gente encontrar um novo caminho. E eu, essa semana, disse em plenário, a gente, 57ª legislatura vigente, tem uma chance que os outros não tiveram. E aqui sem fazer crítica a ninguém. Qual é a nossa chance? A gente sabe como é o modelo antigo, sabe onde ele nos levou. E a gente sabe como é esse modelo novo. Então eu estou muito animado e vai dar tudo certo. Deputado Rafael Brito, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana e um mandato melhor ainda. Um grande abraço, Elias. Prazer e parabéns pela casa. Muito obrigado. Olha, a nossa conversa aqui com o deputado federal Rafael Brito. E é assim que a gente coloca um ponto final no CBN Maceió desta sexta-feira. Olha, nós estamos